Cadê? Eu vi um dog em alguma câmera, só que aí eu tava botando pra gravar, não vi de quem era. Ah, não vejo a hora de ter o meu. Ah, da Yasmin. Ah, Yasmin. Não sei quem falou aí esses dias que tinha três, né? Ai, que sonho. A minha mãe, ela mora numa chácara, um sítio, roça, assim, sabe? Aí ela tem lá alguns. E ela até falou pra mim pra eu já adotar mais. Um pra mim e um pra ela, pra levar pra ela. Ah, eu não vi o roupão. Muito fofo, Yasmin. Eu vi o dog só aqui filmando na câmera, mas não reparei mais no restante, roupão, no nome e tal. Bom, bora começar. Ai, deixa eu arrumar minha postura, senão meu trapézio chora. Estão vendo, né? A tela. Então, vamos lá. Eu estava vendo esse. Não é. Ah, é. Tava corrigindo uns errinhos do slide. Todo mundo vendo, me ouvindo? Sim, né? Sim, sim. Então, bora. Hoje a gente vai falar do metabolismo do glicogênio, né? Lembra que semana passada a gente estudou a estrutura de carboidratos, tanto mono, di e os polissacarídeos. O glicogênio ele é um polissacarídeo e ele tem uma função extremamente importante no nosso organismo e veremos hoje como que ele está envolvido na manutenção do suprimento de glicose, né, para o corpo todo, porque a gente lembra, né, que o nosso organismo ele precisa ter um equilíbrio, tem que manter a glicose ali no intervalo saudável, né, ideal para os funcionamentos fisiológicos. E aqui eu já adianto para vocês que a bioquímica ela anda junto com a fisiologia. Não sei se vocês já tiveram essa disciplina de fisiologia, é muito legal, ela é muito legal mesmo. Na minha graduação, fisiologia e bioquímica, assim, ficaram pau a pau ali de disciplina favorita. Bioquímica ganhou, mas porque a fisiologia ela explica, né, os nossos sistemas, como que funciona, todos os nossos sistemas, alguns a gente vê no ensino médio, sistema cardiovascular, circulatório, né, digestivo, vários sistemas. Só que agora na graduação vocês vão aprofundar em aspectos mais clínicos, né, de controle de pressão arterial, de manutenção mesmo do corpo. Só que sem a bioquímica, a fisiologia não acontece, porque quem está ali por trás em todas as reações, em todo esse controle, é a bioquímica, né? A fisiologia traz uma visão macro e a bioquímica ela vai mais de perto estudar os mecanismos, as reações que ocorrem, né? Mostra a química da vida, né? Bioquímica. E o glicogênio ele é muito importante nesse aspecto de controle, de manter equilíbrios, falando, né, principalmente da glicose, por causa da homeostase. Homeostase, gente, é um termo, para quem ainda não sabe, que é manter ali o equilíbrio de tudo, né? Manter a homeostase do corpo é você manter ali um estado de condições químicas e físicas estáveis, né? A manutenção desses nos sistemas vivos, dos organismos vivos. Então, engloba tudo, todos os sistemas. E é isso que
boa parte vocês vão ver, aqui está só um resuminho mesmo, que a fisiologia vem trazendo para a gente de controle de pressão osmótica, temperatura, a manutenção do quão hidratado está o corpo, né, de equilíbrio da água. A gente teve uma aula sobre água, a gente viu a importância, a gente já sabia, né, desde criança a gente sabe a importância de beber água, mas a gente aprendeu com um olhar bioquímico, né, a distribuição sanguínea pelo corpo, né, espalhando calor, manutenção da temperatura, e aqui, né, a glicemia significa o nível de glicose no sangue, regulado pelo pâncreas, mas não só pelo pâncreas, tá? Existem outros hormônios envolvidos nessa atividade do pâncreas, além de outros sistemas, né, músculo esquelético, na contração, na liberação de calor, enfim. E aí, assim, aqui trouxe um exemplo de quando a glicose aumenta, a gente já viu que tem liberação de insulina, o corpo, as células do corpo capturam essa glicose. Essa glicose pode ser capturada pelo fígado para ele exercer as funções necessárias para aquele momento, que a gente vai entender. Essa glicose é baixa, né, para manter um nível equilibrado, para manter essa homeostase, tá? Então, homeostase é manter tudo estável, todos os nossos sistemas, tudo equilibrado, tudo certinho, e quem faz isso, quem estuda é a fisiologia, quem explica é a bioquímica. E a gente estuda bioquímica também, tá? E aí, gente, semana passada a gente viu, né, glicólise e gliconeogênese, e eu não sei se eu enfatizei muito bem, mas eu quero reforçar para vocês aqui que não é para a gente aprender que existem várias milhões de reações metabólicas naquele mapa metabólico com 1 milhão de moléculas que a gente olha e se assusta. Não é isso a bioquímica, a gente tem que tentar ter um olhar mais clínico. Nós somos clínicos aqui, né? Vocês são quase médicos veterinários, né? Eu sou farmacêutica, enfim. A gente estuda bioquímica para a gente tentar ter um olhar clínico dessas situações. Como assim? Em qual estado do organismo, do indivíduo, né, vai prevalecer qual dessas reações? Hoje a gente vai ver glicogênese e glicogenólise dentro do metabolismo de glicogênio, né? O que acontece quando o indivíduo está no estado alimentado, acabou de se alimentar, quando ele está num jejum intermitente, sabe? A gente começar a raciocinar dessa forma, não simplesmente jogar reações e falar, não, a gliconeogênese, eu lembro, ela é o inverso da glicólise, mas não é exatamente idêntico, porque ela tem que fazer não é só isso. É importante a gente saber disso, porque vai cair na prova, mas a gente tem uma ideia do porquê, qual é a necessidade da gente fazer gliconeogênese, em qual estado que o indivíduo se encontra para ele fazer. E a mesma coisa, glicogênese e glicogenólise, que a gente vai aprender hoje, que envolve o nosso glicogênio. Glicogênio, lembra, o nosso estoque de glicose dentro da célula, tá? Nosso organismo ele tem essa capacidade de armazenar glicose dentro da célula, principalmente do músculo e do fígado. E aí, por que a gente não faz uma reserva só de lipídio e gordura? Porque ela é o nosso padrão ouro de estoque de energia, ela tem muita energia ali, né? O armazenamento na forma de lipídio, dependendo do indivíduo, pode fornecer energia por semanas, dependendo meses. Por que a gente tem que ter essa variação, né, em dois tipos de estoque, ter
tem que ter um pouco de glicogênio também, né, de estoque já na forma de glicose. Eu levanto 2 principais motivos. O glicogênio ele já está ali dentro da célula do músculo e do fígado. Principalmente na questão do músculo, numa situação, vamos supor, de fuga, de esforço intenso, o nosso organismo ele vai precisar dessa glicose ali naquele exato momento, e aí é só esticar o braço aqui e pegar que a glicose já está aqui do meu lado, dentro da célula, entendeu? Está ali disponível, tá assim, de bate-pronto, rapidinho, glicogênio pode fazer, que a gente vai aprender a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, para disponibilizar glicose 6-fosfato, lembra da glicólise, né? Que a glicose 6-fosfato é só a glicose fosforilada. Então, vai disponibilizar a glicose 6-fosfato para gerar a energia que a gente precisa ali na hora. E a mobilização de ácidos graxos, que são os lipídios lá do tecido adiposo, ela é mais demorada. Até sair de lá do adipócito e ir para o músculo, ser metabolizada demora. E nesse tempo o glicogênio já foi metade, tá? Outro grande motivo do porquê a gente ter glicogênio. E aí eu já destaco aqui de ser no fígado. A manutenção da glicemia. A gente começou a falar hoje, começou a aula falando disso, que é a importância de manter esse intervalo, né, de concentração de glicose no nosso sangue. Então, o glicogênio ele é importante nesse aspecto também, de manutenção da glicemia, tá? E aí que eu comentei, né, que além de insulina, glucagon do pâncreas, a gente vai ver que outros hormônios, outros neurotransmissores atuam, mas mais importante, assim, que a gente mais vê falar é da insulina e do glucagon. São hormônios antagônicos, né? Por quê? A insulina ela é liberada quando tem uma elevação da glicose sanguínea, né? Glicose alta no sangue promove a liberação de insulina. Insulina promove a formação de glicogênio. Tem bastante glicose, vamos armazenar. E faz também com que o corpo, a célula, faça essa captação, para também abaixar a glicemia que está alta. Em contrapartida, quando a nossa glicose está baixa, a gente está horas sem comer, está em jejum, o glucagon que entra em cena para estimular a quebra desse glicogênio, o nosso estoque de glicose, para ele liberar glicose no sangue, para aumentar essa glicemia, né? Manter sempre esse equilíbrio, a nossa homeostase da glicemia. Então, só relembrando um pouco da aula passada, que a gente viu a estrutura de glicogênio, que ele é um polissacarídeo de armazenamento nas células animais. São polímeros, né, de resíduos de glicose que estão ligados por ligações alfa-1,4, carbono 1 de uma glicose ligada no carbono 6 de outra, 4 de outra, e nas ramificações aqui sim, é o carbono 1 ligado ao carbono 6 de outro, tá? Alfa 1, 4 na ligação linear e nas ramificações alfa 1, 6. E aqui tem cerca de 8 a 12 resíduos ligados, depois começa uma ramificação, está presente principalmente no fígado e no músculo esquelético. O glicogênio, a gente consegue ver em microscopia eletrônica esse monte de grânulos aqui, ele se organiza em grânulos dentro da célula. Isso aqui a gente vê são as mitocôndrias dentro da célula. Esse aqui não está tão próximo assim, que essas bolinhas aqui são as mitocôndrias, esse aqui é o núcleo. Mas esses granulozinhos que a gente vê, tomando conta quase do citosol, é o glicogênio na célula hepática, né, que é o hepatócito. Esse grânulo está organizado
de maneira bem compacta, bem compactada mesmo, com todas as suas ramificações. E existem proteínas que ajudam nessa manutenção desse glicogênio, para ficar ali certinho. Lembrando também do porquê, né, que a gente armazena a glicose dessa forma. O glicogênio, acho que está no próximo slide, ele é pouco solúvel quando comparado aos monômeros livres de glicose. A glicose livre, ela precisa ali ter água sempre ao redor dela, ela é extremamente solúvel em água. Se esse monômero de glicose tivesse solto livre no citosol da célula, ia ter que ter muita água dentro também, as membranas não iam aguentar, elas iam explodir. Além de que podia acontecer um desbalanço osmótico de concentração de glicose dentro para a glicose fora da célula. Por isso que o glicogênio ele é armazenado nessa forma, tá? Ele é altamente ramificado, lembrando, né, as enzimas que vão atuar aqui, tanto na formação e na quebra, elas atuam nessas extremidades, que a gente vai ver são as extremidades não redutoras, que a gente aprendeu também. E quanto mais extremidade tiver, melhor, porque vai ter um monte de enzima para atuar de uma vez só em vários resíduos de glicose, liberando de uma vez várias, em vez de, se fosse linear, ia ter que ser uma a uma, tá? E o glicogênio, ele tem, né, cerca de 1 a 2% do peso do músculo e de até 10% do peso no fígado. É bastante, é bastante. O músculo acaba tendo mais glicogênio, mas por causa de a gente ter mais massa muscular do que de fígado, né? Mas é bastante. Apesar de que, por ser como que eu posso dizer, um fornecedor de glicose ali, e a glicose ela está no nosso metabolismo central, é o eixo principal, ela pode acabar rápido, dependendo do exercício, do necessidade ali, no momento. Se for um exercício vigoroso, pode durar 2 horas, menos até, dependendo do atleta. Ou em jejum, parado em estado de repouso, mas sem se alimentar, por volta de 24 horas ela também já se esgota, porque a glicose ela faz a manutenção da energia de muitas atividades fisiológicas, né? Lembrando que existem células que exercem suas funções, realizam suas atividades, obtendo energia exclusivamente ou quase que exclusivamente, né? A gente nunca generaliza na bioquímica, mas exclusivamente da glicose, né? Lembra de células cerebrais, nossos neurônios, hemácias, só obtêm energia a partir da glicose. Por isso a importância de sempre ter aquele equilíbrio, aquele intervalo, né? Em situação de hipoglicemia, o indivíduo ele começa a ter vertigens, né, tontura, pressão cai, pode até desmaiar, dependendo do grau, do tempo, da gravidade dessa hipoglicemia, pode levar a óbito, né? E por causa disso, células extremamente importantes, vitais, necessitam exclusivamente de glicose para o seu metabolismo funcionar. A Ana Beatriz perguntou, professora, são os neurônios e qual outra célula? Células do cérebro, no geral. E lembrando que é quase que exclusivamente, tá? A gente vai ver que algumas conseguem até se adaptar, mas em último caso, em outra fonte de energia. Mas anota aí que são as hemácias, né, ou eritrócitos, neurônios, células do nosso cérebro, deve ter mais, mas as principais são essas, tá? Que realizam o metabolismo exclusivamente com fonte energética de glicose.
Aí aqui também dá para ver esses grânulos. Essa imagem foi corada, tá? Essa microscopia eletrônica aqui foi corada e o que tá azulzinho aqui são um monte de grânulo de glicogênio. Então, gente, agora, nesse começo de semestre, né, nesse semestre a gente está focando mais no metabolismo de glicose. A gente aprendeu sobre os aminoácidos, proteínas, um pouco de enzimas, para gente, que a gente não vai parar de falar delas, né? Elas atuam, vão estar atuando em todas essas vias. Mas falando de via metabólica, a gente por enquanto começou a ver de glicose, com os sacarídeos, polissacarídeo, enfim. Porque sempre falo, é o eixo principal do metabolismo, principal fonte de energia de escolha da célula. E hoje a gente vai focar aqui, ó, no glicogênio, tá? A gente viu semana passada, né, o inverso da glicólise, a gliconeogênese, a glicólise, né, para fornecer energia. Se for anaeróbico, gerando lactato, glicólise aeróbica, gerando piruvato para se transformar depois em acetil-CoA. E aqui, lembrando que esse metabolismo todo, a gente chama de respiração celular. Essa é só a primeira etapa da respiração celular. Depois a gente vai passar para o ciclo de Krebs, depois cadeia respiratória, tá? Mas antes da gente continuar a respiração celular, nossa respiração celular, vamos fazer aqui um parêntese na aula de hoje, que é o glicogênio, falar desse glicogênio no fornecimento de glicose para o organismo, tá? Então, não percam o raciocínio. Semana passada a gente viu, né, glicose entrando na célula, vamos iniciar a respiração celular, está precisando de energia, entra na glicólise para gerar piruvato. Vamos parar por aqui. Amanhã a gente continua a segunda etapa da respiração celular. Vamos primeiro ver outras maneiras de a gente usar a glicose no organismo, tá? Obtida pelo glicogênio. Ou então, quando a glicose está em excesso, vamos produzir glicogênio, tá? Só para a gente não se perder nesse raciocínio. Portanto, gente, vamos falando agora do metabolismo do glicogênio, especificamente, glicogenólise é uma via metabólica onde ocorre a quebra, né, do glicogênio. Lise, lembra de quebra, tá? Lisou o glicogênio. Que é por uma remoção sucessiva de resíduos de glicose a partir das extremidades não redutoras desses resíduos de açúcar, de glicose, né? E aqui, gente, que eu quero reforçar, o indivíduo, ele tá... Por que a gente vai fazer glicogenólise? Porque ele tá precisando dessa glicose, por algum motivo. A glicemia tá baixa, ele não pode abaixar, tem que manter naquele intervalo. A insulina baixa, então o glucagon aumenta. Aqui, o outro hormônio que está envolvido é quando a adrenalina está alta. A adrenalina também está liberada quando a gente está com aquela... Vocês vão aprender em fisiologia, no estado de fuga, né, de luta, a gente usa esses termos. Mas quando a gente está, né, com adrenalina ali, o nosso corpo começa a mandar sinais para a célula falando, libera glicose, que a gente vai precisar de energia, tá? Então, e muito cuidado, gente, com esses termos, né, do metabolismo da glicose, que a gente viu. Glicólise, que é a quebra da glicose. A gente viu gliconeogênese, que é a formação de açúcar novo, de novo açúcar, né, glicose nova. Glicogenólise, aí é a quebra do glicogênio, tá? Não confunda, porque isso é perguntinha que não é nem pegadinha de prova, porque é o nome que a galera deu para as vias e a gente cobre e a gente acaba sem querer confundindo, tá? Então, glicogenólise, lise do glicogênio, quebra do glicogênio, para liberar esses monômeros, esses resíduos de açúcar.
Então, a gente viu o processo de quebra, degradação desse glicogênio, e nessa via, 3 enzimas participam da glicogenólise: a glicogênio fosforilase, fosfoglicomutase e a enzima desramificadora. A gente vai ver como que elas atuam agora. Então, o indivíduo está numa situação que ele está precisando de mais glicose, a glicemia baixou, ou o músculo está em alguma contração vigorosa, precisa de energia. É o momento que também há quebra de glicogênio para fornecer glicose. E aí a gente começa a ver a glicogenólise acontecer. Então, está ativa principalmente no jejum, mas também em exercício vigoroso, né? Uma contração muscular. Ocorre principalmente, né, no fígado e no músculo, onde eles são também primariamente armazenados. E vamos ver como que isso ocorre. A gente observa aqui, ó, a cadeia linear. Cada um desses ciclos aqui está representando, né, um resíduo de açúcar. Estão ligados em ligações alfa 1,4, chegou na ramificação é alfa 1,6. E essa primeira reação, então, a enzima glicogênio fosforilase vai fosforilar o resíduo de glicose situado na extremidade não redutora. Vem aqui fosforilando. E ela forma glicose 1-fosfato. A gente aprendeu, já ouvimos falar da glicose 6-fosfato. Essa aqui é a glicose 1-fosfato. Energeticamente falando, elas são a mesma coisa, só muda a posição do grupamento fosfato, tá? Posição de qual carbono. Detalhe importante: a gente aprendeu, eu falei, reforcei, e vocês precisam saber que enzimas que fosforilam são chamadas de quinases, né? Quem fosforila são as quinases, quem desfosforila é fosfatase. Mas aqui a gente está vendo uma enzima chamada fosforilase, que está fosforilando, não é uma quinase. Existe uma regra, tá? Na bioquímica, claro, existem algumas poucas exceções sempre, mas a regra para uma enzima ser classificada como quinase é que o grupamento fosfato, que ela vai ligar, né, na molécula, vai transferir para a molécula, vem de um ATP. Lembra da nossa moeda energética lá, o ATP? Então, a quinase, ela gasta energia, ela gasta um ATP para ligar um grupamento fosfato na molécula. E aqui a gente não está podendo gastar ATP, né? A gente está precisando de energia, a gente está quebrando o nosso glicogênio para obter energia. Então, não faz sentido mesmo a célula gastar ATP para fazer esse processo. Então, ela se adaptou de outra maneira de pegar um grupamento fosfato vindo do fosfato inorgânico livre e ligando aqui na molécula de glicose, formando glicose 1-fosfato. Então, na nossa reação, na reação dessa enzima, ela atua num glicogênio com N números de resíduos, né? A gente não sabe quantos ele tem N números de resíduos, mais um fosfato inorgânico, gerando glicose 1-fosfato e o glicogênio menos um resíduo que ele acabou de tirar. Essa enzima acabou de tirar, tá? Importante aqui, essa enzima, a glicogênio fosforilase, ela vem quebrando essa reação glicosídica, essa ligação glicosídica, que é ligação, tá? Reação, eu escrevi errado, essa ligação glicosídica, até chegar em 4 resíduos de glicose. Chegou em 4, essa enzima, lembra que tudo isso está no espaço, né? A enzima é aquela, pode ser globular, nesse caso é uma enzima globular, ela se encaixa no seu substrato. Chegou em 4 resíduos aqui, ela já não consegue mais reconhecer, não encaixa mais direito. Então ela para sua atividade. Chegou em 4 aqui na ramificação,
parou. Ela só atua quando tiver mais e de maneira linear. Deixa eu ver se já é no próximo slide que eu vou falar. Sim, o que acontece então? Já que a glicogênio fosforilase não consegue atuar nessa ramificação com 4 resíduos, vem a nossa segunda enzima, chamada enzima desramificadora. Essa enzima, sim, ela consegue reconhecer aqui 4 resíduos na ramificação. Ela pega 3 resíduos de glicose e transloca aqui para cadeia ao lado, né? Para fazer uma ligação ao lado em alfa 1,4, deixando um resíduo aqui. Então, ela tem primeiro uma atividade de transferase, tá? Ela vai transferir esses três resíduos de glicose para essa extremidade não redutora aqui. E depois ela tem uma segunda atividade de glicosidase, que é quebra de ligação glicosídica liberando a glicose. Aqui glicose livre, não é glicose 1-fosfato, tá? E aí ela forma então o que a gente precisa para a glicogênio fosforilase que a gente acabou de ver continuar atuando, né? Fosforilando aqui a cadeia linear. Certo? Então, essa enzima desramificadora, ela desramifica agindo de 2 maneiras. Então, ela é uma enzima bifuncional, porque ela é uma transferase e ela é uma glicosidase, quebra ligações alfa-1,6. Transloca 3 resíduos, transferase, e quebra essa glicose aqui sozinha e libera ela. E é fácil, né? Eu falei na aula passada que a gente não precisa ficar decorando os nomes de enzimas e tal, mas como a prova vai ser online com consulta, acho que vocês podem dar uma reforçada nesses estudos aí, mas as que mais são cobradas são essas mais intuitivas, né? O que a enzima desramificadora faz? Ela vem desramificar o glicogênio para que a glicogênio fosforilase, a outra enzima, possa continuar atuando, tá? Simples assim. Ó, a Gisele não entendeu essa segunda reação direito. Essa de remoção, a enzima desramificadora, depois que ela transferiu 3 resíduos aqui da ramificação, ó, ela pôs esse amarelinho que estava aqui, pôs aqui na de baixo, ficou linear aqui embaixo, mas ainda continuou uma glicose aqui ligada em alfa-1,6. A enzima desramificadora, ela consegue reconhecer essa ligação alfa-1,6 aqui e quebrar. Quebra de ligação glicosídica é conhecida como uma atividade de glicosidase, né? Ase geralmente, gente, é quebra, tá? Na atividade enzimática. Então, vamos supor, a gente vai ver lipase, uma proteína que quebra lipídio, protease, uma enzima que quebra proteína, glicosidase é uma enzima que quebra essas ligações glicosídicas, tá bom? Então, ela tem essa atividade de glicosidase, especificamente em ligações alfa-1,6, que é a ligação que tem na ramificação, né, do glicogênio. Ela vem, quebra essa ligação alfa-1,6, esse resíduo aqui que estava aqui, ele é liberado, essa glicose, na forma de glicose normal, livre. Ela já pode ser disponível para o organismo no que precisar. É diferente da outra que a gente viu, que a gente vai voltar nela, que a glicogênio fosforilase, ela vem fosforilando a glicose, formando glicose 1-fosfato. Glicose 1-fosfato ainda vai ter que passar por outra reação para se tornar disponível para o organismo. Enquanto nesse caso aqui, o último monômero aqui na ramificação, ele já é liberado. Deu para entender melhor? Então, beleza. Que eu falei agora.
A glicogênio fosforilase veio e fosforilou glicose no carbono 1 da extremidade redutora e formou essas moléculas de glicose 1-fosfato. A enzima desramificadora, como sobrou, né, aqui esses 4 resíduos que a glicogênio fosforilase não reconhece, a enzima desramificadora vem, desramifica, né, forma essa cadeia linear, liberando essa última glicose, e aqui a gente continua com essa cadeia não ramificada. Nessa situação aqui, a glicogênio fosforilase pode continuar atuando, liberando seus monômeros como glicose 1-fosfato. E aí, o que acontece com essa glicose 1-fosfato, né? Aqui já adiantou pra gente uma enzima chamada fosfoglicomutase, tá ruim para ver, mas no próximo slide já vai mostrar melhor. Ela transforma a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Espera aí que a gente vai ver isso. Então, isso que a gente acabou de ver, a gente tem um monte de glicose 1-fosfato, então o que acontece? Ele é convertido em glicose 6-fosfato. Pela enzima fosfoglicomutase, tá? Ela só muda aqui a posição desse grupamento fosfato. Tem todo um mecanismo envolvido, tá? Aqui eu só trouxe para a gente entender esse processo, que a glicose 1-fosfato aqui tá no sítio ativo dessa enzima fosfoglicomutase, tá? Ela possui aqui um grupamento fosfato que vai ligar esse grupamento fosfato no carbono 6, e aí vai remover esse do carbono 1, formando aqui no final glicose 6-fosfato. Tranquilo. Tenta associar um pouco assim o nome, né? Mutase, ela mutacionou ali, translocou o grupamento fosfato de 1 para carbono 6, carbono 1 para o carbono 6. Certo? Agora a gente tem glicose 6-fosfato. Agora, a partir de agora é que vai mudar. A gente vai ter especificações para onde essa glicose 6-fosfato ela vai. Vai depender de onde está ocorrendo essa glicogenólise, se é no fígado ou se é no músculo, tá? Essa glicose 6-fosfato, quando está no músculo, ela vai fornecer energia para o músculo, só para ele e para mais ninguém. Ele vai enviar, ó, isso tudo a gente acabou de ver, glicogênio sendo quebrado em glicose 1-fosfato, depois para glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato no músculo, ela entra na glicólise, né? Lise da glicose. E se transformará em piruvato. Vai fornecer energia para o próprio músculo, no momento de contração muscular e tal. Porque, lembra, gente, tenham sempre em mente que a gente tem receptor de glicose na célula, receptor, né, transportador de glicose na membrana da célula, que só reconhece glicose. Glicose fosforilada, esse transportador não reconhece. O músculo não tem uma enzima que vai transformar essa glicose, tirar esse fosfato da glicose. Então ela está presa ali, ela não sai dali, tá? Ela vai entrar na glicólise de qualquer jeito. Vamos entender melhor isso, porque o destino da glicose é 6-fosfato. Quando ocorreu no fígado, a glicogenólise ocorreu no fígado, aí sim, aqui, essa glicose 6-fosfato pode ser desfosforilada, porque o fígado, somente o fígado, possui glicose 6-fosfatase. É uma enzima que desfosforila a glicose com fosfato em carbono 6, tá? Então, é o fígado que faz a manutenção da glicemia no nosso sangue, tá? O músculo, ele pode fazer bem pouco, muito pouco, porque só aquela glicose que a enzima desramificadora liberou, livre, ela é pouca, ela é uma glicose de uma cadeia gigante e ela pode sim sair da célula do músculo e ser liberada, mas
é muito pouco, perto do que o músculo, o que o fígado faz. O fígado, então, anotem que ele tem esse papel crucial na manutenção da glicemia, no controle da glicemia, tá? Ele vai liberar glicose para o sangue, porque só ele tem essa enzima glicose 6-fosfatase para transformar em glicose e essa glicose conseguir sair da célula. Glicose fosforilada não consegue sair da célula. A Lívia perguntou qual o nome dessa última enzima do fígado, é essa glicose 6-fosfatase? Eu não sei se você perguntou agora. Isso, Pro, obrigada. Imagina. Então, é essa. E aí, lembrem-se que, por que a gente viu semana passada, vamos recordar, puxa lá na memória. Por que a gliconeogênese ela ocorre no fígado? Porque é no fígado que tem glicose 6-fosfatase, né? Vamos tentar recordar. A gente precisa fazer gliconeogênese quando a nossa glicose está baixa, né? Produzir glicose a partir de outros substratos. E aí, o músculo, ele faz glicose 6-fosfato se transformar em piruvato, piruvato se transforma em lactato, e esse lactato vai para o fígado. No fígado, esse lactato pode se transformar em piruvato e fazer a gliconeogênese, porque aqui ele possui a glicose 6-fosfatase que vai desfosforilar a glicose e liberar a glicose no sangue. Por isso que por mais que o músculo ele libere energia, né, libere lactato para ir para a gliconeogênese, quem na verdade vai fazer a manutenção da glicemia, da glicose no sangue, ainda vai ser o fígado. O fígado que decide, ele que faz essa manutenção, tá? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, certo. Ó, então, qual é a diferença, né, desses dois órgãos aqui na glicogenólise? O fígado, ele libera essa glicose para a corrente sanguínea, o músculo não, tá? De uma maneira geral, assim. No fígado, essa glicose 6-fosfatase retira o fosfato da glicose 6-fosfato, transformando-a em glicose, que pode reequilibrar a glicemia, tá? Então, lembrando, glicose 6-fosfatase somente no fígado. Beleza. Glicogenólise, ok. Já vimos como é que ela funciona. Aí agora, quando o organismo ele está bem em estado bem alimentado, acabou de se alimentar bem, uma dieta rica em carboidratos, essa glicose está sobrando, não precisa mais ficar fazendo ATP na glicólise, aí nosso organismo sinaliza, né, com aumento de insulina, baixa de glucagon, para esses monômeros de glicose se transformarem em polímeros. E da mesma forma, através aqui das extremidades que são adicionadas esses polímeros de glicose. E aí, só para a gente frisar bem nessas nomenclaturas, glicogênese é síntese de glicogênio, formação de glicogênio, tá? Gênese quer dizer síntese, tá? Produção. Glicogênese é a produção de glicogênio. Aí aqui é quando a glicemia está alta, a insulina é liberada, glucagon abaixou, e aí vamos fazer estoque dessa glicose aí em excesso. É o processo, então, de síntese do glicogênio. As enzimas que participam da glicogênese tem a hexoquinase, a gente conhece ela, é a enzima que fosforila a glicose em carbono 6. A fosfoglicomutase a gente viu que ela também atua na glicogenólise.
Outra enzima, glicose 1-fosfato uridiltransferase e uma enzima de ramificação, tá? Essa reação de fosforilação da glicose a gente já viu, só botei aqui de volta para a gente relembrar que a glicose entrou na célula, hexoquinase na hora vem e fosforila a glicose em carbono 6, usando ATP. E a gente tem, então, glicose 6-fosfato. Tá? Então, aqui a gente já sabe a atividade que essa hexoquinase ela faz. Ela é a primeira enzima a atuar na glicólise, tá? E aqui na glicogênese também. Aí, então, a gente tem a glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, ela vai se transformar em glicose 1-fosfato. É o que a gente está vendo o contrário do que a gente acabou de ver, né? Na glicogenólise. Aquela mesma enzima, fosfoglicomutase, ela vem e tira o grupamento fosfato do carbono 6 e muda para o carbono 1. É uma reação reversível. E como é que a fosfoglicomutase vai saber para qual lado ela vai seguir? Ela tem um controle, né? As enzimas, elas, na sua grande maioria, possuem controle de para qual lado da reação ela vai exercer sua função. Se eu tiver com muita glicose 6-fosfato, quer dizer que eu tenho bastante glicose lá fora, ela vai no sentido da glicose 1-fosfato, né, para armazenar e ir criando o nosso glicogênio. Mas se tiver pouquíssima glicose 6-fosfato, aí ela vai andar no sentido da glicose 6-fosfato para produzir e aí ir para a glicogenólise, tá? Aqui na glicogênese, a gente está com glicose em excesso, a gente vai armazenar, produzir glicogênio, então primeiro transformando glicose 6-fosfato em glicose 1-fosfato. Isso. Agora, essa glicose 1-fosfato, ela é transformada no que a gente chama de UDP-glicose. UDP-glicose é uma forma ativada de glicose, para ela fica numa forma mais ativa para sofrer a reação que ela vai sofrer, que a gente vai ver. Então, a gente tem agora a glicose 1-fosfato e vamos transformá-la em UDP-glicose. O TP, gente, é muito parecido com o ATP, só muda a base, tá? O ATP é adenosina trifosfato, o UTP é uridina trifosfato. Aqui embaixo está o UTP, tá? Com 3 fosfatos, trifosfato, e a nossa glicose 1-fosfato. O que essa enzima ela faz? Ela pega esse fosfato da glicose 1-fosfato, um fosfato do UTP, né, a uridina trifosfato, e liga esses dois grupamentos fosfatos, um de cada, formando o que a gente chama de pirofosfato, que é representado por PPI, tá? São 2 fosfatos aqui juntos. E depois, o que sobrou aqui, né, que tirou um fosfato da uridina trifosfato, ela vira difosfato, né, uridina difosfato. Pega essa UDP e liga aqui na glicose, formando, então, UDP glicose, tá? Então, primeiro, ela pega um fosfato aqui da glicose 1-fosfato, pega um fosfato daqui da UTP e forma o pirofosfato. Depois, o que sobrou, o DP difosfato e uma glicose junta, formando o UDP-glicose. Certo? Sem dúvidas. Essa enzima ela também é chamada de UDP-glicose pirofosforilase ou UDP-glicosiltransferase, tá? São sinônimos. Se vocês olharem em livros diferentes, pode ser que tenha esses dois nomes.
E aí depois, né, a gente tem agora essa UDP-glicose, vai ocorrer a ligação da glicose, né, vinda dessa UDP-glicose, em uma molécula de glicogênio. Quem faz isso? A enzima glicogênio sintase. Substrato, então, da glicogênio sintase é uma UDP-glicose e um glicogênio com N resíduos. Aqui, então, já vai existir ali, é um glicogênio pré-existente. A glicogênio sintase pega o UDP-glicose, remove o grupamento UDP e liga aqui na extremidade alfa-1,4, de maneira linear, em um glicogênio já existente. O produto dessa reação, então, é o UDP que é liberado e aqui tem um mais, tá? Esqueci, na reação. Coloca aí no caderno de vocês. Depois eu arrumo no slide também para mandar para vocês. Então, essa enzima ela vai liberar o UDP aqui, tá? Mais um glicogênio com N mais um, N, número de resíduos, com mais um resíduo de açúcar, né? Na sua ramificação, ali na sua cadeia, tá? Essa glicogênio sintase, então, ela precisa ter um glicogênio pré-existente para atuar, para poder ligar a glicose ali na extremidade não redutora, para fazer a cadeia linear. Tudo certo? Estão acompanhando o raciocínio? Tudo certo? Ai, mais ou menos, Gisele. Depois a gente revê certinho. Se tiver dúvida, pode perguntar, eu repito. Tá? Vamos com calma. Mas se tiver dúvida, pode perguntar, Gisele, à vontade. Vamos com calma, tá? Não tem muito segredo. A gente, então, só vamos rever rapidinho. A glicose entrou na célula e ela está em excesso. Ela não vai para a glicólise, não vai produzir ATP. Ela vai se transformar em glicogênio, em estoque. Então, glicose entrou na célula, a hexoquinase fosforila ela assim ali de bate-pronto. Temos glicose 6-fosfato. Glicose 6-fosfato se transforma em glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglicomutase. A fosfoglicomutase fala: vem para cá para a gente transformar você em glicogênio, que você não vai para a glicólise. A gente não está precisando de energia, de ATP agora, a gente está querendo reservar. Você, glicose 6-fosfato, vai se transformar em glicose 1-fosfato pela fosfoglicomutase. Essa glicose 1-fosfato, ela é transformada em UDP-glicose pela enzima UDP-glicosiltransferase. UDP é uma molécula altamente energética, muito parecida com a ATP. A única coisa que muda é a base nitrogenada aqui, tá? Só essa parte da molécula que é uma uridina. A enzima, então, vai fazer essas etapas que eu comentei de pegar o fosfato da glicose, um fosfato do UTP, forma pirofosfato, e o que sobrou, que é o UDP, né, de fosfato, se liga na glicose, forma UDP-glicose. Para a próxima reação, então, a gente tem uma UDP-glicose. Lembra que o UDP ela é ativa, a glicose, ela está ali louca para reagir com alguém. Quem percebe isso é a glicogênio sintase, a enzima, que vem, retira essa glicose do UDP-glicose e liga numa extremidade redutora de um glicogênio, lá já tem um glicogênio lá pré-existente, e a gente tem uma extremidade não redutora. Essa glicogênio sintase pega essa glicose e se liga nessa cadeia linear do glicogênio.
tá? Então, ela gera um glicogênio com mais um monômero de glicose e libera o UDP. Aqui eu esqueci de pôr um mais, é UDP mais glicogênio N mais um. Beleza, então. E aí, gente, eu reforcei bem que a glicogênio sintase, ela só consegue atuar num glicogênio pré-existente. Já tem que ter um glicogênio existente. Pegou? Maravilha, então. Então, a glicogênio sintase, ela só consegue pegar o DP-glicose e ligar num glicogênio já pré-existente. Mas, às vezes, a gente está horas, 24 horas sem comer, está num estado assim que zerou o glicogênio. Estamos sem nada de estoque de glicose. Como que essa enzima vai atuar? Não vai, ela não consegue. A formação de uma nova molécula de glicogênio do zero, mas lá do zero, assim, ocorre pela adição dessa UDP-glicose que a gente viu a uma glicogenina. Glicogenina é uma proteína, gente. Proteína. Olha a importância da proteína na manutenção de vários de outros processos, outras vias metabólicas. Então, a glicogenina ela é uma proteína. E aí, vamos lembrar lá da aula de aminoácidos, que a gente aprende que proteína é um polímero de aminoácidos. Eles são enumerados, cada um exerce uma função, enfim, não precisamos entrar tão a fundo assim. Mas as nossas proteínas, nossas enzimas, elas são constituídas por polímeros de aminoácidos lineares, que depois que eles sofrem o enovelamento e tudo mais. Cada aminoácido, por uma questão de função, atividade, eles foram sendo reconhecidos em números que são dados lá da extremidade amino-terminal até a extremidade carboxy-terminal, e vai de 1 até quantos polímeros tiver, quantos aminoácidos tiver, tá? O que acontece aqui? É por isso que a gente vê que aqui está mostrando tirosina 194. Essa enzima, essa proteína glicogenina, ela tem uma tirosina, um resíduo de tirosina, aminoácido, na posição 194, que recebe essa ligação da UDP, né, de UDP-glicose, saindo aqui a UDP, mas recebendo essa glicose, nesse sítio aqui, nessa posição, na hidroxila da tirosina 194. Lembra lá que os aminoácidos, eles possuem uma cadeia R lateral, e essa cadeia R pode ser aromática, pode ser polar, enfim. E algumas possuem hidroxilas, 3 na verdade, né, possuem hidroxilas. Uma delas é a tirosina. Inclusive, abrindo só um parênteses, é a mesma hidroxila que sofre reação de fosforilação, tá? Fosforilação de proteína e enzima é extremamente importante na manutenção da atividade delas. Mas aqui, no caso, não é uma fosforilação, é uma glicosilação. Uma atividade de glicosilação que é feita pela enzima glicosiltransferase. Essa enzima pega uma glicose lá da UDP-glicose e liga na glicogenina, tá? Entenderam? Então, lembrando, né, a proteína ela tem aquela estrutura toda enovelada dela, que é um polímero linear de aminoácidos. Num aminoácido dela, especificamente a tirosina 194, se liga a essa glicose, ocorrendo uma ligação de glicosilação. Uma coisa muito importante de se saber da bioquímica, gente, é que toda vez que uma glicose se liga em uma molécula, no caso aqui uma proteína, com a atividade de uma enzima, isso se chama de reação de glicosilação.
O que pode acontecer é essa glicose, algumas glicoses, não nesse contexto aqui do glicogênio em si, mas lembra que a gente comentou muito sobre glicose em excesso, diabetes e tudo mais? Essas glicoses circulantes na glicemia muito alta, simplesmente chegar e se ligar na molécula que ela quer, numa proteína, numa enzima, num, sei lá, lipídio. Quando ela simplesmente vai e se liga, e aí envolve, né, mecanismos, sei lá, de eletronegatividade, né, a parte química em si, mas quando ela vai simplesmente se liga sem a atividade de uma enzima, o nome dessa reação é glicação. Glicação. Quando tem a atividade de uma enzima, é glicosilação. Por que é importante saber disso? Porque quando vocês estiverem aprendendo a parte de bioquímica clínica, talvez vocês já devem ter escutado falar sobre a hemoglobina glicada. Ela sofre glicação, ela não sofre uma glicosilação, tá? São só termos que precisam, a gente aprende e usa na clínica, né, nas nossas atividades clínicas, para diferenciar uma reação da outra, tá? Então, voltando aqui, só para vocês saberem mesmo, tá? Sobre isso, porque isso é importante saber. Lá na frente vocês vão ser cobrados sobre isso. Mas aqui, então, é uma glicosilação, tá? Não confunda, porque tem a atividade de uma enzima, a enzima chamada glicosiltransferase. Formando, então, uma proteína aqui glicosilada, que é a glicogenina, que ligou uma glicose. E aí ela vai ligando mais glicoses aqui, e alguns livros falam, repete mais 6 vezes, mais 7 vezes, enfim, é uma média, tá? Porque ela vai repetindo essa ligação aqui da glicose em ligação alfa-1,4, até que a glicogênio sintase consiga reconhecer e continue esse processo que a gente estava vendo no slide anterior, tá? Beleza. E aí, outro detalhe importante, tá? A gente está aqui vendo só a estrutura do glicogênio, mas a gente sabe que a glicogênio, alguém aí talvez tenha percebido que está faltando uma parte importante. O glicogênio, ele é altamente ramificado. E a gente só está vendo aqui que a enzima glicogênio sintase, ela só faz ligação alfa-1,4 linear. Só vai colocando ali os monômeros de glicose um do ladinho do outro. Outra, né? Aqui, quando começa do zero, glicosiltransferase também, só vai aqui linear até que depois a glicogênio sintase continua só linear. Quem faz essa ramificação das cadeias de glicogênio é uma enzima chamada de enzima ramificadora. Graças a Deus é um nome fácil, né? Porque é isso que ela faz, ela vem e cria ramificações. Como que ela faz isso? Ela vem e reconhece, lembrem-se sempre que essa molécula toda, ela está sendo englobada, assim, uma enzima está abraçando ela para realizar a reação. Então, essa enzima ramificadora, ela pega e se encaixa no seu substrato e ela reconhece 11 resíduos de glicose. Deixa eu confirmar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ela reconhece 11 resíduos de glicose. Ela pega 7, eu estou confirmando, mas são 7. É sempre porque a gente não acredita no nosso potencial, mas são 7. Pega 7 resíduos e joga lá para cima no primeiro resíduo ligado aqui na glicogenina, tá? Então fica aqui 7 resíduos ligados em ligação alfa-1,4 e aqui a ramificação ligada em alfa-1,6 no primeiro resíduo da glicogenina lá, lembra? E aí agora a glicogênio sintase
ela pode continuar essa cadeia aqui dos dois, nas duas ramificações, tá? Aqui, né, tem só 4, dependendo, a outra enzima vem e atua. Mas a partir do momento que a glicogênio sintase vem e reconhece, né, a cadeia linear de glicose, ela vem e continua. Chegou em 11, a enzima ramificadora faz de novo a mesma coisa. E assim vai, sucessivamente aumentando as ramificações do glicogênio, tá? Entenderam essa parte? Ó, não entendi muito bem. A enzima que a gente viu, glicogênio sintase, que é a que vai ligando o glicogênio vai ligando o resíduo de glicose no glicogênio, ela só faz essa ligação numa cadeia linear, ela só vai aumentando essa cadeia. Mas a gente sabe que o glicogênio ele é ramificado, por uma questão de aumentar esses números de ramificações. Lembrem-se sempre daquela questão de quanto mais ramificação, mais extremidades eu vou ter para liberar açúcar de uma vez, entendeu? Então a glicogênio sintase ela só vai ligando os monômeros de açúcar um do lado do outro. Mas a gente precisa que esse glicogênio se ramifique. Quem faz isso é a enzima ramificadora. Ela vem ramificar essa cadeia linear. Então a gente começou lá do zero, né, criar nosso glicogênio, e aí as enzimas vieram, né, colocando os monômeros de glicose, até que chegou 11 resíduos aqui ligado, 11 resíduos, que é o momento que essa enzima ramificadora, ela reconhece a molécula. Ela reconhece, então pega essa molécula com 11 resíduos ligados linearmente, quebra essa ligação alfa 1,4 aqui para transferir para o primeiro resíduo e se ligar aqui em ligação alfa 1,6. Então, a função da enzima ramificadora é ramificar a cadeia linear que a glicogênio sintase estava criando, tá? E aí ela cria, então, essa primeira ramificação. Tá? O que estava aqui, ó, é essa aqui que veio para cima. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Agora, essas duas cadeias, elas podem continuar crescendo pela glicogênio sintase. Foi crescendo. A partir do momento que chegou em 11 resíduos, a enzima ramificadora pode fazer mais uma ramificação. E aí, por aí vai, aumentando a ramificação da molécula do glicogênio. Conseguiram entender? Melhor? A função, então, da enzima ramificadora é ramificar, porque as outras enzimas que a gente acabou de ver, que vai simplesmente faz a glicosilação, né? Liga a molécula de glicose, elas só vão ligando ali do lado, só vai botando aqui do lado não quer nem saber, só vai botando linearmente. Mas o nosso organismo, ele necessita de um glicogênio extremamente ramificado. Então, quem ramifica o glicogênio, as cadeias, é uma enzima chamada enzima ramificadora. Lembrando sempre, gente, que é extremamente importante que o glicogênio, já falei algumas vezes, vou repetir, porque isso é muito importante. É importante que ele tenha muitas ramificações mesmo, porque no momento que precisa quebrar para fornecer energia, aquela enzima, a glicogênio fosforilase, que vem fosforilando para quebrar e liberar, ela pode atuar várias enzimas ao mesmo tempo, em várias ramificações, em várias extremidades. É por isso que o glicogênio ele é altamente ramificado, tá bom? Anotem isso, porque isso é muito importante.
Daí aqui é só uma estruturinha de como fica, né, mais ou menos, essa organização. Um resumo da glicogênese que a gente acabou de ver. Tá? Tem alguma dúvida? Se precisar, a gente volta. Sem dúvidas. Então, gente, lembrando sempre de tomarmos cuidado com os nomezinhos, né? Glicólise, gliconeogênese, glicogênese, glicogenólise. Esses dois a gente viu hoje na aula do metabolismo de glicogênio. E aí, o que eu quero, né, que vocês tenham, que eu quero reforçar? Um olhar clínico, né? Qual dessas vias vai estar ativa em qual momento? O indivíduo ele acabou de se alimentar, qual que vai prevalecer? O indivíduo ele precisa de energia, ele está com a glicemia baixa, ele tá, vão raciocinando nesse sentido. Aqui achei umas imagens, achei interessante pôr, porque nessa parte do livro, Leninger, tanto que eu trouxe outras referências para vocês estudarem. Ele vai de maneira muito breve, não aprofunda muito, enfim. Tanto que as imagens, vocês viram, nem peguei dele. Mas no momento de jejum, né? Glicogenolítico, glicogenólise, né? Quando você faz uma lise, é uma atividade que se torna, acaba pegando esse sufixo aqui, glicogenolítico, quebrando o glicogênio no jejum. E também pode ocorrer a gliconeogênese, então é um perfil gliconeogênico. A gente não entrou ainda na parte de cetogênese, né, aquela que utiliza corpos cetônicos para obter energia. A gente vai ter uma aula sobre isso no mês que vem, quando a gente aprender lipídios. E também a parte proteolítica também, mês que vem, tá? Mas no jejum, falando em metabolismo de glicose, a gente tem, né, a glicogenólise, a gliconeogênese, tudo para suprir o açúcar o que está faltando, a glicose que está faltando. E quando está alimentado, é um estado glicogênico, glicolítico, né? E a gente vai aprender lipogênico. Aí aqui embaixo eu só trouxe um exemplo, ó, efeitos alostéricos que regulam enzimas-chave são, no estado alimentado, a glicose inativa a glicogênio fosforilase e ativa, né, que está na glicogenólise, e ativa a glicogênio sintase, indiretamente, a glicogênese. O que é um efeito alostérico? Quando a gente tem, vou usar só um exemplo aqui, quando a gente tem muita glicose ali no organismo, ou no caso, muita glicose 6-fosfato, ela inativa a enzima glicogênio fosforilase para não quebrar mais glicogênio. Não precisa, a gente não está precisando mais, tá? E é uma maneira de controlar a atividade dessa enzima. É um controle alostérico. Eles se ligam na enzima avisando, a gente não está precisando que você atue, né? Falando aqui para glicogênio fosforilase, não fosforila o glicogênio para produzir mais glicose, que a gente já tem bastante. E ao mesmo tempo, ela ativa a glicogênio sintase, avisando: ó, a gente está sobrando, vai produzindo aí mais glicogênio, vai reservando mais. Isso é uma atividade alostérica. Outras enzimas são alostéricas, que atuam dessa forma. Existe um controle de ligar e desligar dependendo da quantidade de substrato e de produto. O professor William fala bastante sobre a lei de Chatelier, que é a lei dos equilíbrios químicos, né? A reação ir para o sentido onde está precisando mais. E aqui isso acontece muito, né? A gente precisa manter um equilíbrio sempre, que a gente falou da homeostase, da glicose. Aqui é só um gráficozinho para a gente ver, né? Quando a gente se alimenta, vem uma glicose exógena. Exógena é que vem de fora,
tá? Veio de fora do organismo e entrou. O pico foi super alto, né? A gente se alimenta, o pico de glicose sobe. Começa a cair, é o momento que a gente começa a usar a glicose vinda lá do glicogênio. E aí, conforme vai passando o tempo, as horas, vai acabando o nosso estoque de glicose do glicogênio, a gente começa a fazer gliconeogênese, tá? E aí, essa manutenção, ela precisa ser feita por o tempo que for do organismo não alimentado. Certo? Alguma dúvida, gente? Acho que é isso por hoje. Ó, então, esses outros 2 livros, eu usei mais esse aqui, ele tá até aqui, ó. Ele é muito bom também, porque às vezes vai ter parte do Leninger que ele não aborda tão bem, vai ter parte de um que é melhor que o outro, enfim. Mas se vocês acharem qualquer um desses na biblioteca, já tá de ótimo tamanho. Tá? Esse aqui ele é até mais fino, é mais fácil de carregar na bolsa. Certo? E é o que eu usei para montar essa aula de hoje. Alguma dúvida, gente? A gente está caminhando para o final do semestre, né? Então as aulas vão ser mais. Estão ficando mais curtas. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Sem dúvidas? Então tá certo. Qualquer coisa pode mandar e-mail, mensagem. Deixa eu parar de gravar aqui.